Paz do Senhor Jesus, amado, aqui irmão Renato, do canal Hora Teológica, retornando aqui para fazermos um devocional, fazermos uma breve meditação na Palavra de Deus e falar algo importante para a edificação das nossas vidas sobre um tema tão polêmico, um dilema que muitos de nós às vezes vivemos e confrontamos, né? É um tema bíblico muito profundo e que nós nos deparamos, lutamos com ele dia a dia. Muitas pessoas realmente vão ser, creio, em nome de Jesus, que vão ser tocadas por essa palavra, porque eu creio no nome do Senhor que essa palavra é necessária, é o Senhor que colocou no meu coração e também vai falar ao coração das pessoas, aqueles que necessitam, porque todo mundo passa por isso, passa por esse dilema. Então antes, irmãos, para a gente começar aqui a adentrar a meditação da palavra, deixa aquele like, aquela curtida no canal, ok? Se inscrevendo no canal aí, compartilhando nossos vídeos também, falando para as pessoas do grupo, do WhatsApp, no Instagram, tá? Para compartilhar e o canal possa vir crescer com a ajuda dos irmãos. E também acionar o sininho das notificações, tá bom, irmãos? Eu estou colocando também no Instagram, Renato_H Teológica, ativando, né, notificando os irmãos antes que o YouTube também possa estar avisando os irmãos, ok? O tema de hoje nós vamos falar sobre perdão. E para começarmos a meditação, irmãos, eu vou pedir que os irmãos que quiserem acompanhar possam abrir comigo no livro de Tiago. Perdão, Tiago não, Efésios. Efésios capítulo 4. Tá? Efésios capítulo 4, verso 32. Que diz assim: Antes sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Nós sabemos, irmãos, que o tema do perdão é um tema que é bíblico. Muitas pessoas às vezes exigem das outras o perdão. Em consequência disso, as pessoas têm uma luta muito grande interior consigo mesma em conseguir perdoar. Não falo isso por hipocrisia, todo mundo passa por essa dificuldade, até eu também. Principalmente quando as pessoas se deparam com perseguição, com alguém que está diariamente, sempre, né, tentando atormentar ou perseguindo, difamar, caluniar, se colocando como um adversário, uma pessoa, tem um forte termo, mas um inimigo visível, sempre na nossa caminhada. E às vezes eu posso dizer que acontece isso, irmãos, até mesmo para o nosso crescimento. Isso para exercitar a nossa fé, porque o perdão faz parte do exercício da fé. Então nós vamos ver aqui, eu preparei 3 tipos de meditações aqui nesse tópico para falar sobre isso, porque existe a questão dos dois lados. Existe a situação do pedir perdão e existe a questão do perdoar. Então, quando nós vamos falar sobre o pedir perdão, irmãos, às vezes as pessoas têm uma grande dificuldade em pedir perdão a outra, porque, como até já ouvi várias vezes, as pessoas se sentem menores, acham que as pessoas da qual devemos pedir perdão, as pessoas são vistas como maiores do que nós, e na verdade não. Isso tem que ser algo comum, porque o próprio Senhor fala para nós nas suas Escrituras que nós devemos ser menores se quisermos entrar no reino de Deus. Então, quando nós nos vemos menores para pedir perdão e achamos outras pessoas muito grandes, esse é o natural, é o bíblico, essa é a imagem perfeita para a prática do perdão. Então nós precisamos pedir perdão, saber pedir perdão e exercitar a humildade. Lembra do ensinamento quando Jesus se curva para lavar os pés dos discípulos? Então ele vai falar sobre servir uns aos outros, suportar uns aos outros. O que é suportar uns aos outros? Isso você vai ver lá em Filipenses, rapidamente, Filipenses 2:3, que ele vai falar: nada façais por contenda ou por vanglória, né? Mas por humildade. Cada um considere o outro superior a si mesmo. Então Jesus ele vai dar esse ensinamento quando ele vai lavar os pés dos discípulos, ele se coloca menor, se curva e Pedro até contesta: Senhor, o Senhor lavar meus pés? Então Jesus vai falar o quê? Aquele que não lavar os pés não tem parte comigo.
Ou seja, Jesus, além da questão de estar se dobrando fisicamente, está mostrando a questão da humildade, e as pessoas, nós, seguimos o seu exemplo de nos diminuirmos para pedir perdão. O grande problema, irmão, de pedir perdão é a luta interior, interna, contra o nosso próprio orgulho. Que nós, muitas das vezes, queremos nunca nos olhar menores que os outros. Esse é o grande exercício, porque o reino de Deus funciona ao inverso. Eu tenho que me ver menor do que os outros, o outro superior, para que eu possa exercitar o pedido de perdão. O outro ponto interessante, quando vamos para os outros dois pontos, né, que é a questão do perdoar. Essa parte também fica bastante difícil, porque a Bíblia vai falar que nós temos que perdoar 70 vezes 7. Não é, o número é praticamente simbólico. O 70 vezes 7 é a questão de você perdoar inúmeras vezes por questão de generosidade. Então nós temos aqui quatro questões interessantes. Por que precisamos perdoar? Para que perdoar? Primeiro, você precisa ficar livre de sentimentos ruins. A falta de perdão, ela enraiza, ela brota, pode trazer até doenças físicas e traz até depressão. Você perde a paz, a comunhão com Deus. Por que precisamos perdoar? Segundo, para ficarmos livres das acusações de Satanás. Nós sabemos que o diabo ele fica tentando sempre nos acusar diante de Deus. A nossa condição, não é assim que foi feito com Jó? A nossa situação ela é precária, espiritualmente falando, e nós dependemos todos os dias da graça e da misericórdia de Deus. E se não for pela graça e misericórdia através do exercício do perdão, Satanás tem armas na mão para nos condenar a partir desse momento que ele, naturalmente, ele fala a verdade quando ele fala que nós estamos pecando. Então, quando ele apresenta essas provas, nós damos base para ele venha falar contra o nosso testemunho diante de Deus. Terceiro ponto, a nossa consciência pura diante de Deus. Exercitar o perdão é estar sempre em paz com Deus, para nos achegarmos e conseguirmos adentrar a presença do Pai com consciência e liberdade e reverência e santidade. Quarto ponto, porque o mundo ele dá voltas. A pessoa que não perdoa hoje, ela vai necessitar de pedir perdão lá na frente. Muitas das pessoas às vezes fazem mal para as outras hoje, esquecem que lá na frente ela vai precisar das mãos daquela pessoa que ela prejudicou para que ela esteja estendida e é necessitar da ajuda dela. Então, o mundo, ele mostra que mesmo que as pessoas se achem num topo, na condição de não perdoar, ela lá na frente ela vai ser ensinada que ela precisa descer para conseguir conquistar um local mais alto, espiritualmente falando. Isso nós temos em Colossenses 3,13, tá? Em Colossenses 3,13, está dizendo aqui, ó, que muitas pessoas às vezes fazem confusão com esse termo. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Suportar, as pessoas pensam que está no limite da sua condição de estar aturando aquela pessoa. Né? Eu não aturo, eu não suporto a pessoa, sabe? Tá, como se fosse assim, entre uma linha muito fina de explodir com aquela pessoa. Suportar é respeitar, é reverenciar aquela pessoa. Suportar é entender e compreender também a falibilidade do semelhante. Ok? Porque até então as pessoas também, assim como nós temos dificuldade de entender as falhas dos outros, dos semelhantes, nós precisamos entender também que as outras pessoas também têm a mesma dificuldade, que também nós vamos precisar também que as pessoas nos compreendam. Então, o outro ponto também que nós vamos falar, para alcançarmos também a condição do perdoar, precisamos perdoar por quê? Deixa eu lembrar aqui para vocês uma coisa interessante que eu até anotei aqui. Olha só. As pessoas esquecem que lá em Romanos 3,23 vai falar que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, se você olhar para toda a história, se Jesus tivesse que
olhar para todos nós e não quisesse salvar, porque Ele é soberano, e não quisesse fazer o sacrifício por ninguém, Ele faria. Ou seja, Ele não faria. Todos estavam fadados ao inferno por causa do pecado. Então, a partir do momento que nós dizemos, eu não perdoo fulano, eu não perdoo ciclano, eu não aturo, porque a pessoa vai fazer sempre a mesma coisa. Você é convidado a perdoar a partir do momento que você tem o privilégio de estar perdoando e exercitando isso, mano. Porque isso aí não é uma coisa forçada. Você é um servo de Deus e vai sempre passar por essa situação. E assim como Cristo despiu da sua glória para nos perdoar, e somos feitos à sua imagem e semelhança, então devemos fazer como Ele fez. E quando nós fazemos o seguinte, não vou perdoar, eu estou dizendo, eu sou Deus, na condição também de não perdoar, porque Cristo nos perdoou. É só lembrar da parábola do credor incompassivo, que ali diz muita coisa. Outra coisa também interessante, mano, quando não perdoamos, as nossas bênçãos ficam retidas. Tá? Até mesmo na condição de você orar, as suas orações não são respondidas. Pior, elas não são, nem são ouvidas, elas nem sobem ao coração de Deus. Outra coisa, quando você deixa de perdoar, há um esfriamento espiritual, um afastamento do Espírito Santo. Você se desliga. Então, mesmo, que eu vou falar aqui, irmão, muito sério, mesmo quando você está naquele momento de comunhão, num culto, que você sinta a presença de Deus, que você sinta o mover de Deus, até que pessoas que desempenham dons espirituais, Deus não vai deixar, não vai retirar os dons por causa disso. Mas a partir do momento que as pessoas se sentem ainda sendo agraciadas por Deus, acham que Deus está assinando embaixo, dando um aval na condição dela que ela está, por não estar perdoando e que ela já está perdoada por isso. Ou seja, mesmo as pessoas que, como nós, não perdoamos alguém e sentimos a presença, a glória de Deus no culto, isso não quer dizer que Deus já nos perdoou, que Deus já pagou aquilo que nós deixamos de fazer, ainda está pendente. E a outra condição é, para conseguirmos, que é a mais séria, precisamos perdoar para atingirmos o perdão de Deus. Só você ler lá em Mateus capítulo 6, verso 14 e 15, assim como Marcos 11, 26, vai falar o quê? Se vós perdoardes os vossos homens as vossas ofensas, o vosso Pai Celestial vos perdoará. Se não vos perdoardes os homens e as suas ofensas, o vosso Pai Celestial não os perdoará. Então, a partir do momento que você pode estar achando que está limpo com Deus, em todos os momentos, e você fica retendo o perdão, irmãos, até mesmo as pessoas às vezes não retêm perdão, não pedem perdão e não perdoam, acham que estão em condições de sentar à mesa no dia da ceia do Senhor. Está passando despercebido e o Senhor está anotando tudo. Isso é muito perigoso, porque a pessoa mostra para Deus uma questão de hipocrisia e achando que está enganando Deus com a conduta dela exterior, já que Deus olha o coração. Então isso é muito sério. Então, para que Deus venha liberar perdão para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, abrindo portas, lhe dando oportunidades, lhe agraciando e, acima de tudo, assegurando a preservação da sua salvação, diante da sua comunhão, diante da sua honestidade, sinceridade diante de Deus, é importante que você exercite o perdão. Amém, queridos? Então, nós vamos fazer uma oração aqui breve. Sei que tem pessoas aqui que precisam dessa palavra, pessoas que estão lutando contra si mesmas porque necessitam de perdão, porque existem pessoas que estão perseguindo, pessoas que são chamadas de desafetos, que se colocam, mas deixa eu falar uma coisa, amados. Deus permite que essas pessoas se colocam no seu caminho e você tem que olhar elas não como inimigo, porque muitas das vezes são usadas pelo próprio inimigo para te tirar da comunhão. E além do lado negativo, o positivo é que, lembre-se na história, que existe sempre um faraó para um Moisés. Existe sempre um Golias para um Davi. Amém, queridos? Vamos orar aqui. Amantíssimo Deus e Pai, Senhor, muito obrigado pelo refrigério da Tua palavra. Muito obrigado por falar conosco, porque existem situações que nós nos colocamos, Senhor, contra a parede, porque queremos lutar contra nós mesmos. Nosso ego quer falar mais alto, o orgulho, Senhor, a soberba de acharmos que, por sermos semelhantes a Ti, achamos que às vezes somos um Deus também aqui na terra, de não liberar perdão. Temos que lutar todos os dias contra a nossa própria carne, contra o nosso próprio eu, e cedermos, Senhor, o perdão,
além de aprendermos a pedir perdão também, a confessarmos, a nos diminuirmos na Tua presença, não na presença do próximo, mas nos igualarmos ao próximo e exercitar a santidade, a santificação, nos aproximarmos de Deus através desse gesto, dessa atitude, Senhor. Precisamos também que o Senhor venha trabalhar no nosso coração, nos a ensinar a como pedir perdão e a como, acima de tudo, perdoar, para que o seu perdão, Senhor, venha nos agraciar. Muito obrigado por tudo, pela tua bênção, pela tua paz. Continue nos abençoando, Senhor, e nos firmando na rocha que é a tua palavra, para cada dia mais aprendermos mais de ti. Nós te agradecemos por tudo, somos gratos por tudo, pelo ar que respiramos, pedindo perdão pelos nossos pecados. É a bênção que nós precisamos, Senhor. É a Tua presença nas nossas vidas. Muito obrigado por tudo, a oração que te fazemos e te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amados, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.